Olá, como vai? Tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para, junto com você, meditarmos alguns minutos na palavra de Deus. Veja aí o nosso canal, Moldados. Também estude conosco o Homem Espiritual e não perca os subsídios da Escola Bíblica Dominical, neste mesmo canal. Nós estamos estudando quem são os filhos de Deus, as características dos filhos de Deus. Os filhos de Deus creem no seu Filho. O Filho de Deus é chamado também a palavra, é chamado de o Verbo. Em outros lugares, o Verbo que se fez carne. João 1 e 2, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Os filhos de Deus creem no seu Filho, ou seja, creem em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. O próprio Jesus disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é o Filho único de Deus. Ele deu Jesus Cristo para salvar a humanidade. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os filhos de Deus creem no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito em Marcos, capítulo 1 e versículo 1. Você é filho de Deus? Você tem as características do Filho de Deus? Se você tem, é porque você é filho de Deus. Se você ainda não tem, é preciso deixar que Jesus molde a sua vida. É preciso deixar que Jesus seja o seu mestre e então você vai ser um filho de Deus. Os filhos de Deus se comportam como discípulo de Cristo. Cristo é o mestre dos filhos de Deus. Em Mateus capítulo 23, e o versículo de número 10, o próprio Jesus, Filho de Deus, diz: porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Então, Cristo é o seu mestre? Cristo, ele te ensina? Ou seja, você tem se colocado diante de Jesus e deixado ele ensinar você? Jesus é mestre dos filhos de Deus, que são os seus discípulos. Ora, se você é discípulo, Jesus é o seu mestre. Se você é discípulo de Jesus, Jesus é o seu mestre. E se você estiver obedecendo o seu mestre, você é filho de Deus. Olha que interessante, diz aí em João 15,15. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Agora, Jesus chama os filhos de Deus de seus amigos, porque agora ele revela tudo aos seus amigos. Tudo que Deus revelou a ele, ele revela também aos seus amigos, que são seus discípulos e que são filhos de Deus. Os filhos de Deus são chamados, primeiro, de servos, segundo, são chamados discípulos e amigos,
e em terceiro são chamados irmãos. Jesus estava em um debate edificante e ferrenho com os escribas e fariseus, quando alguém veio dizer que sua mãe e irmãos estavam ali fora. Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ora, que resposta, hein? Imagina você lá por perto, ouvindo o mestre, ouvindo o Filho de Deus dizer assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Mas Jesus, estendendo a sua mão para os seus discípulos: você é discípulo de Jesus? Você o ouve? Você deixa que ele o ensine? Você é orientado por ele? Jesus estendeu a sua mão para os seus discípulos e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, e irmã e mãe. Está lá em Mateus capítulo 12. Que interessante! Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então deixe que Jesus seja o seu mestre, seja discípulo e aprenda de Jesus Cristo o caminho para o céu. Vamos finalizar nosso estudo de hoje lembrando os 5 tipos de filhos de Deus. Os anjos são filhos por criação. Adão é filho por formação. Está aí na tela. Israel são filhos por eleição. A igreja são filhos por adoção. Você é igreja? Jesus é filho por geração. Não se esqueçam que estamos estudando as características dos verdadeiros filhos de Deus. A igreja, que tem as características do Filho de Deus, que tem as características de Deus na sua vida, que se comportam como filhos de Deus, é a igreja que Jesus está preparando para levar para o céu. Vamos memorizar? Muitas pessoas são moldadas pela vida. Você é moldado pela vida? Outras moldam-se a si mesmo. Como que você se molda-se? Ou seja, você molda-se a si mesmo? Deus molda o homem a fim de realizar seu propósito através da sua palavra. Deixe Deus moldar a sua vida. Entregue-se a Ele de todo o seu coração. Deixe que Ele te molde e você vai ser então um filho de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e tenha um dia maravilhoso e até a próxima aula sobre os filhos de Deus.